Sejam bem-vindos ao treinamento, curso teórico de prevenção e combate a incêndio, brigada de incêndio. Já de início, digo que o incêndio ocorre onde a prevenção falha, tá ok? Então, o que seria uma brigada de incêndio? Um grupo organizado de pessoas voluntárias ou indicadas, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, tá bom? Abandono de área e primeiros socorros dentro do local de trabalho. Executa as ações de prevenção e ações de emergência. Então, essas são algumas das atribuições que tem aí uma brigada de incêndio, tá ok? Qual que é o nosso objetivo dentro da brigada de incêndio? A proteção contra incêndio, que tem como objetivo a proteção das vidas, a proteção do patrimônio material e a continuidade das atividades laborais. É importante que a extinção do fogo se dê o mais depressa possível e dessa forma o risco às vidas e os danos ao patrimônio serão menores, tá ok? Dentro da prevenção de incêndio nós temos aí a definição, tá ok? Que a prevenção tem como objetivo evitar a ocorrência de sinistro ou minimizar as consequências dos eventos que ocorrerem, evitando a propagação e facilitando o combate, tá ok? A responsabilidade do brigadista. Qual que é a responsabilidade do brigadista? É um conjunto de medidas que visam evitar o incêndio, permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificação, dificultar a propagação do incêndio, proporcionar meios de controle e extinção do incêndio, permitir o acesso para operações do corpo de bombeiros, tá ok? Ou seja, quando uma situação aí ela foge do controle aí da brigada de incêndio e que necessita de um apoio externo, aí nós vamos acionar aí o 193, que é o bombeiro militar, para nos apoiar aí nessas questões aí referente à questão do incêndio propriamente dito, ok? Tá bom? Dentro das prevenções de brigadas de incêndio, nós temos as ações de prevenção. Quais são essas ações de prevenção? Inspecionar os equipamentos de combate a incêndio, rotas de fuga e saídas de emergência, tá ok? Comunicar as irregularidades ao setor responsável, orientar a população da edificação, conhecer o plano de emergência e também participar dos simulados, tá ok? Dentro das ações de emergência, nós temos aí que identificar a situação, acionar o alarme e providenciar o abandono da edificação, acionar o corpo de bombeiros através do número de emergência 193, providenciar o corte de energia elétrica, ok? Prestar os primeiros socorros, combater o princípio de incêndio, receber e orientar o corpo de bombeiros, tá bom? Dentro da definição, que seria um conjunto de ações destinada a extinguir ou isolar o princípio de incêndio, com o uso de equipamentos manuais, ou seja, com o uso de extintor, mangueira ou automáticos, que seria aí os sprinklers, tá ok? Dentro da teoria do fogo, tá? Que seria a teoria do fogo ou combustão, é uma reação química de oxidação autossustentável com liberação de luz, calor e gases. Para que o fogo ocorra, são necessárias aí a união de 4 elementos que compõem o chamado tetraedro do fogo: calor, combustível, oxigênio e reação em cadeia, tá ok? Então nós temos aí as 4 uniões do tetraedro do fogo: calor, combustível, oxigênio e reação em cadeia, tá ok? Muito bem, o que seria o calor? Calor é o elemento responsável pelo início da combustão,
que representa a energia mínima necessária para o início do fogo. Esta energia pode ser produzida por choque, fricção, pressão, faísca, por um ponto quente ou por chama viva. Vale ressaltar que o calor é uma fonte de energia térmica que pode ocorrer em reações químicas ou físicas. O calor faz com que o material combustível, seja ele qual for, ao se aquecer, libere gases e vapores, ok? Muito bem, o que seria o comburente? O comburente é o elemento químico que se combina com o combustível, possibilitando o surgimento do fogo. O comburente mais comum é o oxigênio, encontrado no ar atmosférico em uma concentração aproximadamente de 21%, tá ok? Não existirá fogo, tá? Em ambientes, ou seja, não existirá chama em ambientes na faixa de 8% a 16% de oxigênio, ou seja, de O2. É o elemento oxigênio que dá vida às chamas, alimentando o fogo e intensificando a combustão, tá bom? O que seria, definindo aí no caso cada elemento, o que seria o combustível? É todo material capaz de entrar em combustão. Pode ser sólido, ou seja, madeira, tecido, papel, etc. Líquido, gasolina, álcool, acetona ou gasoso, o acetileno, o GLP, o hidrogênio, etc. É o elemento que serve de propagação ao fogo. E a reação em cadeia? É o processo em que o calor gerado pelo fogo aquece o combustível, fazendo desprender gases e vapores que, ao incendiar-se, geram mais calor, tornando a queima autossustentável, tá ok? Muito bem, o ponto de fulgor. O que seria o ponto de fulgor? Ponto de fulgor, ou flashpoint, é a menor temperatura na qual líquidos inflamáveis combustível começam a desprender gases e vapores inflamáveis que entram na combustão ao contato com uma fonte de ignição, faísca, chamas abertas, etc. Porém, uma vez removida a fonte de calor, as chamas não se mantêm, devido à insuficiência de gases e vapores desprendidos, tá bom? O que seria aí o ponto de combustão? É a temperatura em que o material aquecido por uma fonte externa começa a desprender gases combustíveis que se incendeiam. Mas quando esta fonte externa é retirada, o fogo consegue se manter, iniciando assim a reação em cadeia. E o que seria o ponto de ignição? Muito bem, consiste na temperatura acima dos pontos de fulgor e de combustão, a qual os vapores ou gases desprendidos entram em combustão espontânea, ou seja, independente de qualquer chama direta, ok? Nós temos aí a questão referente à propagação do fogo, que seria aí a condução, a convecção e a irradiação. O que seria a condução? É a transferência de calor através de um mesmo corpo sólido, de molécula a molécula. Então nós temos aí um exemplo. Se colocarmos a extremidade de uma barra de ferro próxima a uma fonte de calor, as moléculas dessa extremidade absorverão calor, transformando de molécula a molécula até atingir toda a barra, tá ok? Dentro da convecção, o que seria a convecção? É a transferência de calor pelo movimento ascendente de massas ou gases ou líquido. O ar aquecido se expande e tende a subir para as partes mais altas do ambiente. Fato comum em incêndio e edifícios, tá ok?